Aqui é Guilherme Almeida, professor e trader da Rencoprop. Nessa aula falaremos sobre o início e a segurança na Bolsa de Valores, o início dessa jornada como trader, como investidor. Começaremos falando sobre o estudo, passaremos sobre a valorização do capital, valorização do seu patrimônio, objetivo e foco e plano de negócio. Você vai ver nessa aula que ser um trader nada mais é do que abrir uma empresa. Quando você decidiu estudar a respeito, quando decidiu exercer essa atividade, você decidiu abrir uma empresa. Ele funciona da mesma forma e tem os mesmos pré-requisitos, tanto para que funcione, tanto para que dê certo. Primeiro tópico, vamos falar sobre o estudo. Se você está no curso, você entendeu que precisa dessa parte inicial, que é indispensável, não só para a atuação como trader, como investidor, mas para qualquer outra área, independente que seja como trabalhando na iniciativa privada, seja independente trabalhando na área do serviço público, ou como um empresário, né, na iniciativa privada, é indispensável. O estudo ele passa por várias etapas. E o estudo da bolsa, o estudo da atuação, principalmente da atuação como trader, ele tem uma profundidade muito grande. Ele não fica apenas no estudei um produto, dólar ou índice futuro, que normalmente é o que a pessoa física começa na bolsa, né, entende, mais fácil de entender é a ação, mas na hora de atuar normalmente ele vai para os contratos futuros. Então, a diferença entre um trader e um médico, tirando o sangue e o dinheiro, é a compreensão de que é muito mais do que simplesmente dar um remédio ou simplesmente ir lá e comprar uma ação, comprar um contrato futuro, fazer um trade, uma negociação. É muito mais do que isso. E uma pessoa que não é capacitada, ela não está apta a poder realizar isso. Mas diferente da medicina, o mercado financeiro, para trader em si, no Brasil, não existe uma capacitação, não existe uma certificação específica para essa atuação. Então, qualquer pessoa física com capital pode fazer um cadastro na corretora, transferir o seu capital para lá e fazer negociações, fazer trading. Um médico, que passa muitos anos estudando, para que ele esteja apto a realizar uma cirurgia, esteja apto a medicar alguém, esteja apto a entender qual é o mal que a pessoa tem. Por que em uma pessoa foca em estudar muito e no outro não? Obviamente estamos falando de coisas distintas, então estamos falando de capital e estamos falando de vidas humanas. Só que o capital também influencia vidas humanas. Né? Você deve ter ouvido na sua história alguém que já provavelmente entrou em depressão, alguém que suicidou por conta de ter quebrado uma empresa, ter perdido um dinheiro, uma quantia de dinheiro muito alto. E isso significa que o capital é muito importante na vida de todo mundo. Isso é uma coisa óbvia, não preciso dizer para você que dinheiro é importante, você já sabe disso. Tanto que está querendo entrar no mercado por conta disso. Só que o que a gente precisa entender nesse ponto aqui é que o estudo dessa área, o estudo da área do mercado financeiro, ela não pode ficar na rasura do que é um produto e como ele se movimenta. É extremamente necessário saber porque é a base. Se você conhecer o produto, se você conhecer como que ele funciona, não tem como você entender ou identificar se está bom, se está bom ou se está ruim para comprar ou para vender. Então conhecê-lo é indispensável, mas não pode ficar apenas nisso. Você vai entender que, além da parte de compreender o mercado em si, a compreensão de você próprio é extremamente importante, porque a dependência da operação, ser boa ou ser ruim, ela varia conforme o preço. Mas essa decisão de entrar ou não começa em você. Então, se a sua cabeça não estiver boa, se o psicológico não estiver bom, não dá certo. Só que não fica só no psicológico. Nós vamos ver isso no restante da aula. Valorize seu capital. Extremamente importante compreender o que isso significa. Dinheiro é importante. Você tem o dinheiro que você tem hoje porque você trabalhou durante a sua vida, ou você recebeu como herança, alguma coisa assim, mas independente, ele veio através do esforço de alguém. Ele veio através do trabalho. Ele veio através de decisões durante a vida, de investimentos passados. E o capital que você tem é muito importante. Dinheiro é dinheiro. Independente da forma com que você conseguiu, você não vai rasgar dinheiro. No mercado, é muito comum pessoas rasgarem dinheiro. Talvez pela facilidade, talvez pela praticidade,
talvez pelo vício. São vários fatores a serem analisados para tentar entender o motivo individual de cada pessoa para poder estar no mercado rasgando dinheiro. Mas eu acho que o principal motivo delas fazerem isso é a não valorização do capital, a não valorização do dinheiro. Só que existe uma diferença muito grande em o dinheiro que você tem na mão e o dinheiro que está na corretora, que é o que você usa para poder fazer seus investimentos. A impressão que se dá é que o dinheiro que está na corretora é um pouco que dinheiro de brinquedo até a hora que se perde. Ele vale dinheiro, ele vale muito, você compra e tem o mesmo poder aquisitivo de qualquer outro capital. Só que na hora de operar, na hora de investir, a pessoa não dá o seu valor devido a esse capital. Ela trata como se fosse um dinheiro de brincadeira, um dinheiro de banco imobiliário, até perder. Depois que perde, a ficha cai, vê o que acontece, e aí vem a dor da perda. Mas isso acontece lá no início, antes mesmo do investimento. A não valorização desse capital, a importância dada a esse dinheiro. Você precisa valorizar seu capital. Ele é importante, você conseguiu ele, não foi fácil. Não o perca com tanta facilidade. Saiba exatamente o que está fazendo antes de operar, antes de investir, antes de colocar o seu capital em qualquer tipo de investimento. Isso eu não estou falando só de renda variável, não. Estou falando na decisão de abrir uma empresa, decisão de qualquer outro tipo de negócio, investimento, qualquer tipo de investimento. E tenha em mente que se você veio para a bolsa, operou, perdeu o capital e agora está no curso, significa primeiro que você entendeu o que você precisa aprender. Tem algo que você não saiba, ou tem algo que precisa ser complementado. Mas o que eu quero chegar é, o capital que você perdeu, ele não é mais seu. A partir do momento que você perde, deixou de ser seu. O que você pode fazer de agora para frente é montar um planejamento e trabalhar para que você consiga um novo capital, consiga um novo patrimônio. Mas o que passou, passou. Deixa para trás. E eu não digo para esquecer, porque você precisa lembrar também que quando você não agiu da maneira correta, quando você agiu pelo impulso, pela falta de conhecimento, seja lá por qual motivo, esse motivo não pode ser esquecido de agora para frente. Você precisa ter ele em mente, você precisa ter ele consciente para que ele não se repita. Abrir mão desse sentimento de apego a esse dinheiro perdido, mas manter consciente o motivo por ter perdido. É um pouco complexo e um pouco difícil, talvez, no começo. Tanto a compreensão quanto a execução disso. Como é que eu vou esquecer um dinheiro que eu perdi? Passo a noite toda pensando nele, passo o tempo todo pensando nele, durmo todo dia e penso nele. Talvez não tanto com essa intensidade, mas talvez na hora com que você já opera, talvez na hora que você sente no computador para poder operar, você está operando não para ganhar dinheiro, você está operando para poder recuperar aquilo que você perdeu. Não faça isso. Outra coisa que nós vamos falar é o objetivo. Outra coisa que acontece, você percebe que são coisas recorrentes que eu venho falando, de pessoas que já vieram pela bolsa e aconteceu isso. Entraram um tempo atrás, aconteceu aquilo. A gente repete tanto isso, e você vai ver em outras aulas também, a repetição disso, porque são coisas recorrentes. São coisas que acontecem com muitas e muitas pessoas. Não é um caso isolado. E se você está entrando para o mercado agora, está começando a estudar o mercado agora, tenha em mente que existe a iminência de acontecer a mesma coisa com você. É por isso que você, o tempo todo, precisa ter consciência do que está fazendo. Precisa saber exatamente o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. É preciso ter consciência o tempo todo durante a atuação no mercado financeiro. Basta 1 minuto de deslize e vai tudo por água abaixo. Principalmente para quem não tem um foco, não tem um objetivo definido. Você provavelmente vem de outra área de atuação, talvez iniciativa privada ou funcionário público, não faz diferença. Quando era mais jovem, decidiu estudar ou ter uma área, atuar em uma área específica, prestar vestibular, ir para a faculdade, você definiu um objetivo. Primeiro, fazer isso, depois que acontece isso, fazer aquilo, depois que acontece isso, fazer aquilo. Isso é extremamente necessário na atuação como trader. Sem ter esses objetivos traçados, você simplesmente faz um voo às cegas.
E eu não estou falando de um objetivo, ganhar dinheiro. Esse é o objetivo que todo mundo tem. Se você fizer a pergunta para qualquer pessoa do mercado financeiro, da Bolsa de Valores especificamente, por que você está na Bolsa? Ele vai falar, dinheiro. Tem outros fatores, outras vantagens secundárias, mas o valor principal é o capital, é o dinheiro. Estou aqui para poder fazer dinheiro. Se você não tem nada além disso, você precisa definir pelo menos o caminho para esse dinheiro. E esse caminho é definido como metas e objetivos. Você traça metas mensais, de curto prazo, médio prazo, anos, e longo prazo, décadas. Você vai compreender melhor isso durante essa montagem de metas e essa definição melhor dos focos, do foco, né, e do objetivo no decorrer das outras aulas, mas é importante que você entenda que é extremamente necessário ter esses objetivos. Não voe às cegas e atente-se para o curto prazo que está citado aí. Curto prazo, meses. Nós estamos falando de dias. Esse processo não é uma coisa que acontece rápido, independente se você já esteja no mercado ou se você não esteja nele. Você está começando agora. Por quê? Se você está no curso, e você está ouvindo isso agora, eu parto do princípio que você buscou conhecimento porque identificou que estava faltando alguma coisa, que precisava aprender algo mais. Se precisava aprender algo mais, o que é esse algo mais? Às vezes você acha que entende e que o que precisa ser resolvido, onde qualquer pecinha que precisa ser mexida. Só que na maioria das vezes a gente vê que a pessoa entende que o problema dele é um, mas o foco, a razão está em outro. E em boa parte desses problemas existe a falta de objetivo. Vem ao voo às cegas, começa a operar, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, mas não existe nenhum objetivo por trás. E esse objetivo pode ser capital, pode ser estilo de vida, pode ser N coisas. É você que determina. A vida como trader, a atuação como trader, ela é totalmente individual. E nessa individualidade, essa individualidade está ligada tanto aos ganhos quanto aos objetivos. Ninguém vai chegar em você e falar assim, você precisa ganhar tanto esse mês, você tem essa meta para ser cumprida. Você tem que fazer isso, porque senão no final do ano você não vai conseguir viajar. Ninguém vai fazer isso. Tudo depende de você. Só que você precisa ter isso extremamente detalhado. Qual que é o seu objetivo, qual a sua intenção nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas décadas? Qual que é o seu plano de carreira para isso? Você está buscando o mercado para poder ter renda para trabalhar, para viver só dele, da renda oriunda do lucro das operações? Você está querendo o mercado para poder apenas ter rendimento em cima do capital que você já tem e um rendimento extremamente bom comparado com outras áreas de investimento? Qual que é o objetivo? O que você quer? Você precisa ter isso definido, e definido anotado. Isso é uma coisa a ser levada a sério, muito a sério. A gente falou anteriormente, o trader é exatamente como uma empresa. E a gente faz uma analogia correlacionada a isso, que ele é uma indústria. Porque o que a indústria faz? A indústria pega matéria-prima, passa por um processo de produção, de industrialização, e aquela matéria-prima se torna um produto final. Com o trader é exatamente da mesma forma. Ele pega a matéria-prima dele, que é o capital, que é o dinheiro, coloca em produção, vai fazer trading com ele, e no final tem o quê? O produto final, a matéria-prima, que é o capital também. Consequentemente, o capital é utilizado para outras coisas, para viagem, comprar produtos, fazer outro tipo de investimento. Essa matéria-prima se torna mais matéria-prima, e o ciclo continua no looping infinito. Até que esse capital sai de sua mão, obviamente. Sai da sua mão, já não é mais a sua matéria-prima. E nessa analogia de empresa e indústria, cada engrenagem é importante. Nós temos aqui o fator, o pilar, né, que a gente chama de pilar operacional, o pilar financeiro, o pilar comportamental e o estatístico. Normalmente, essa é uma linha que as pessoas físicas tendem a seguir, de sempre colocar o operacional como o fator mais importante de todos. Quando você conhece alguém que já opera no mercado e não está indo muito bem, você pergunta para ele, mas qual que é o problema?
ou quando ele vem, entra em contato conosco aqui, qual que é o problema que você tem, que a gente pergunta, ele sempre vem com a resposta relacionada ao operacional. Sempre. Primeira coisa é o operacional. Talvez, em um caso ou outro, comportamental, emocional, psicológico. Mas normalmente operacional. É sempre, eu consigo pegar boas operações, mas eu sempre faço isso, deixo de sair no ponto certo, ou deixo voltar o preço um pouco a mais, são N coisas. Mas o problema normalmente não está aí. O que eu quero mostrar para você é que essa estrutura dessa indústria, dessas engrenagens, elas podem ser tanto dessa forma quanto dessa forma. Qual que é mais importante? O anterior ou esse? Onde o operacional estava com a engrenagem maior, né, com a importância maior, e agora está o financeiro. A relação dos outros também mudou. Qual que é o mais importante? Qual que é o que tem mais peso na consequência final do lucro, do prejuízo, do dia, na carreira, na vida do trader? Nós entendemos que não existe um mais importante do que o outro. Todos são iguais. Porque independente da frequência com que ele é mais utilizado, vamos colocar dessa forma, a indústria é a mesma, a máquina é a mesma. Se você tirar qualquer uma dessas engrenagens, dessa estrutura, a máquina para de funcionar. Não tem como dar certo. E se alguma dessas estruturas, alguma dessas engrenagens estiver com defeito, estiver faltando um dente, estiver quebrada, estiver rachada, a máquina pode funcionar durante o tempo e depois parar de funcionar, ou pode sempre funcionar com defeito, sempre funcionar com uma falha. Então, aonde que você vai corrigir? Qual que é o problema que você vai corrigir? O que você tem que focar quando você está começando? Em todos. É um planejamento macro. Não existe o foco individual em cada uma das coisas. Existe um foco geral em todos, porque todos são um equilíbrio. Todos devem estar em equilíbrio. Isso é extremamente importante para quem está entrando no mercado agora, para que não crie viés, não crie certezas que não existem no mercado. Certeza no mercado de renda variável é uma coisa muito rara. Variável. O mercado é o caos. Não cabe muita certeza nesse mercado. Se você está entendendo agora o que a gente está falando, está começando a entender, começando a aprender sobre isso agora, tenha isso em mente. Não crie viés, não crie certezas no mercado. Qualquer coisa, qualquer certeza que você coloque na sua cabeça, comece a colocar isso em prática depois, porque se começa na cabeça, depois vai para a prática. Qualquer coisa que você crie pode atrapalhar qualquer uma dessas engrenagens. E depois, para identificar o problema nessa engrenagem, é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, porque você tem que começar uma a uma, identificando, dente por dente, parte por parte, até identificar o problema, que é o que normalmente acontece com quem já vem do mercado. Já vem com alguns problemas, sejam comportamentais, financeiros ou operacionais, e apesar de ter resultado bom em determinada atividade, determinada ação, determinado tipo de operação, não consegue ter lucro no final da história. E que o objetivo nosso é ter lucro, nosso objetivo é ganhar dinheiro com o mercado. Mas ele não consegue. Só que para poder corrigir essa falha, nós temos que colocar uma lupa em cada uma dessas engrenagens aí e ir dente a dente tentando entender onde que está o problema para tentar solucionar. Então, nós dizemos e reafirmamos que é até mais fácil alguém que está começando agora conseguir ter um sucesso mais rápido do que alguém que já vem de longos anos no mercado. Justamente por conta dessa dificuldade de entender o que está atrapalhando. O processo mais rápido, que é o que nós utilizamos, é esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o mercado e comece do zero. É mais rápido fazer isso, só que é mais difícil, do que tentar entender, fazer uma análise minuciosa do que está acontecendo. E às vezes essa análise minuciosa pode até não identificar qual é o problema. Então, esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o mercado, se você já opera, esqueça tudo, e comece do zero. Planejamento é extremamente necessário, como a gente falou antes, e esse planejamento ele passa por operacional, financeiro, estatístico, comportamental, psicológico.
Existe um planejamento individual para cada um deles e todos se unificam em um único planejamento geral, um plano de carreira. Como atuar em cada momento, em determinada área, em determinado tipo de operação. Se acontecer isso, você vai fazer isso. Se acontecer aquilo, você vai fazer aquilo. Esse planejamento ele é totalmente dispensável e ele está totalmente ligado à missão e à visão. Você lembra que a gente falou que o trader ele é como se fosse uma empresa? Toda empresa ela precisa de uma missão e de ter uma visão. O trader não é diferente. Aproveita esse momento que você está assistindo essa aula, anota, isso é muito importante você anotar isso, e o momento onde a gente vai passar a parar para refletir sobre isso, sobre esse conteúdo que você acabou de ver, comece a pensar nessa missão e nessa visão sua como investidor. Qual que é o seu objetivo como investidor? Tá? A frase é que nós usamos e repetimos várias e várias e várias vezes. Seu sucesso ou fracasso depende exclusivamente de você. Essa você tem que colocar na cabeceira de cama. Porque dessa não existe fuga. Não existe ninguém, na hora de operar, ninguém vai apertar o botão para você. Vai clicar lá, compra ou vende. Durante o curso nós vamos dar todo o apoio, todo suporte na parte de instrução, na parte de acompanhamento, na parte de mostrar, olha, tá vendo, a gente está fazendo aqui, está funcionando. Tá vendo, olha, o outro aluno ali está fazendo, está funcionando. Você não precisa fazer exatamente o dele. Mas nós vamos te capacitar para que você crie sua própria dinâmica de trabalho, sua própria dinâmica de operação. Mas na hora de operar, não serei eu, não serei outro professor do curso, não será outra pessoa que vai fazer essa negociação, será você. E não só na hora de operar, na hora de lidar com as frustrações do dia a dia, na hora de lidar com as alegrias e emoções fortes do dia a dia, é você que também tem que estar preparado para isso. Então, precisa dessa compreensão da importância, da responsabilidade sua com suas próprias ações. Não tem quem culpar, seja no fracasso, seja no sucesso. Tudo depende exclusivamente de você. Só você. Pessoas vão te ajudar durante os processos, estamos aqui para isso. Mas a tomada de decisão, quem é que tem que brigar com seus demônios internos, é você. Então você viu nessa aula, primeiro que independente de qualquer mercado, você precisa estudar. Você precisa conhecer o mercado, conhecer toda a área de atuação, como que funciona cada uma das coisas, qual que é a particularidade de cada uma delas, como que funciona cada perfil, como que funciona cada estratégia, como que funciona cada ferramenta e cada informação que você tem e que existe no mercado. Tem disponível para você e que já existe no mercado. Valorizar a matéria-prima, extremamente necessário. Seu dinheiro é muito importante, não o desperdice. Sem ele, não existe trading, sem ele não existe investidor. E sem ele não existe muita coisa na sua vida. Objetivos. Defina sempre seus objetivos. Curto, médio, longo prazo. Curto são meses. Entendeu? Não é um processo rápido. Defina e tenha-os bem escritos. E lembre-se onde estarão guardados, porque você vai precisar lê-los constantemente para trazer para você à tona o que você decidiu quando entrou nesse mercado. O que você decidiu quando você pensou em estudar sobre a bolsa, lá atrás. Lembre-se que o que provavelmente você fez foi: vou para o mercado financeiro para ganhar dinheiro. Consequentemente, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter isso, vou ter aquilo. Mas o objetivo primário é o dinheiro. Não se esqueça do seu foco, do seu motivo primário de ter vindo para a Bolsa de Valores. Lembre-se dele. Muita coisa vai acontecer durante a sua carreira, durante essa jornada como investidor ou como trader. Muita coisa mesmo, muita coisa relacionada a sentimental, frustrações, muitas alegrias. E durante esse processo é natural que as pessoas meio que se percam. Elas esquecem do motivo primário para ter vindo para o mercado. Basta 5 minutos na internet, lendo alguma coisa, assistindo um vídeo no YouTube, para você perceber que o foco ali não é muito dinheiro às vezes, mas sim tentar mostrar que algo funciona, que algo é bom, que algo é ruim. O importante é o quê? Dá lucro, funciona, dá certo, consigo replicar, consigo criar em cima desse método. Isso que é importante. Foco nisso. E que toda empresa, todo investidor é uma empresa.
Já falamos várias vezes sobre isso. E acho que a importância, acho que o fechamento principal dessa área, desse ponto, é falar do planejamento financeiro, né, do business plan. Você precisa ter um plano de negócio para isso. E também na relação da responsabilidade sua como o único responsável por tudo. A única pessoa que é responsável pelo lucro, pelo prejuízo, pela estagnação, pela frustração, pela alegria, por tudo. O mercado não tem nada a ver com isso. O mercado não tem sentimento, o mercado não dá a mínima para você. O mercado, ele é só o mercado. Do mesmo jeito que dinheiro é só dinheiro. E você quer o quê? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu planejamento? A empresa é você. Se a empresa quebrar, a responsabilidade é sua. Se a empresa der certo e se tornar uma potência mundial, a responsabilidade e o benefício é todo seu também. É isso.